Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians, enquanto a gente estava no intervalo, o Bessone já vinha com informações aqui. Olha, tem um negócio aí, vai acontecer agora. O que vai acontecer, Bessa? Pois o dia amanhece aí com uma informação de que poderia ter uma dança das cadeiras na categoria de base do Corinthians. Uma saída repentina do diretor da categoria de base. Não tinha muita explicação ainda, não tem ainda explicação por quê, para onde ele vai e tudo mais. Foi convidado, inclusive, ou para ser diretor ou para ser diretor adjunto, um ex-diretor de base, ainda da época da gestão do Oduílio, o Oswaldo Neto, que a tendência é ele até rechaçar. Até aí, o dia amanhece dessa maneira. Agora, mais recentemente, o Luiz Fabiani, que é um repórter daqui da casa, até da Rádio Bandeirantes, informou que a Gaviões recebeu denúncias graves com o dia a dia da base do Corinthians. Não está claro também ainda quem fez essas denúncias para a Gaviões. E a informação que chega agora é que a cúpula da Gaviões toda está a caminho do CT da base do Corinthians após receber essas denúncias para conversar com os responsáveis e pegar mais informações depois de tudo que eles receberam, um dossiê, alguma coisa desse tipo. Então o clima está bem pesado, mudanças devem acontecer aí na base. Uma base que, como a gente vem fazendo um acompanhamento, e eu já disse isso, nenhuma base de clube tem o acompanhamento que a do Corinthians tem, e aí o portal Meu Timão, que é um portal segmentado, tem um trabalho muito grandioso nesse sentido. Foram 86 contratações desde janeiro de 2024, entre sub-17 e sub-20. Eu não estou falando de menino de 11, 13, 15, não. Entre sub-17 e sub-20, 86 novos contratos foram registrados no BID da CBF. Claro que parte desses garotos já até foram embora e tudo mais do clube. É um número que sempre chama muito atenção. A gente foi acompanhando um a um, a gente tem nomes, o contrato até quando ia, se era de formação, contrato ou profissional, aquela coisa toda. E a gente foi acompanhando nesses 14 meses aí, basicamente 15 meses, o que dá quase que 7 garotos por mês sendo registrado no BID da CBF. E, pelo visto, vem algo grande aí, deve acontecer algo grande nas próximas horas aí, com saída de diretoria, acusações daqui e dali. É mais um problema aí para o Augusto Melo, que já tem vários no entorno disso, no entorno da sua gestão, da sua administração, e é mais um problema que ele vai ter que tentar contornar aí nesse ambiente político e administrativo e financeiro do clube. Só uma parte, olha como o programa é bom. O Marcel e o João mandaram uma mensagem para mim, para dizer que na Arena Barueri é QR Code, ainda não tem o reconhecimento facial. Tá? Muito bem. Dá para ser pelo sócio, mas com QR Code, né? É isso. É isso, boa. Bom, mais um, né? Mas peraí, deixa eu entrar de novo nessa conversa. conversa. Chama aí, chama. Fala, Márcia, e aí? Parece que o Bessone acabou de falar agora. Vai. Que coisa, hein, Márcia? Quantos jogadores contratados? 86 novos contratos registrados no BID da CBF desde 1º de janeiro de 2024. Entre 17 e 20 anos. Entre 16 e 20 anos. 16 e 20 anos. Inclusive alguns até de 20. Bom dia, nação corintiana, aqui quem fala é o dono do canal, o meu nome é Wagner, prazer, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor para vocês, mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí, não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! Contratos registrados no BID da CBF desde 1º de janeiro de 2024. Entre 17 e 20 anos. Entre 16 e 20 anos. 16 e 20 anos. Inclusive alguns até de 20 anos, que é quando já estoura a idade e tudo mais. Entre esses caras, teve filho de sócio, filho de conselheiro, filho de patrocinador, dentro desse número enorme aí de contratações / contratos registrados aí na CBF. Então entre 17 e 20 anos. 16 a 20 anos, basicamente. 16 a 20 anos. Eu tô calculando aqui que daria 86, um elenco com 25. Você pega um elenco
do Sub-17 e Sub-20, né? Seriam 50 jogadores. O Corinthians contratou 86. E detalhe, as categorias já existiam. Não é que saiu do nada, do zero. Já Mais tinha 86. mais 86. Ah. Então, Mas, o que eles fizeram? Eles criaram Sub-16 e Sub-18, que eu não sei se outros clubes têm, aí eu Mas não confesso tem minha competição, ignorância. Sub-18. Não existe competição, não tem competição oficial nem para 16 nem para 18. São dois times que vão jogando amistosos, às vezes arrumam um torneio aqui e outro ali. E, sobretudo, esse Sub-18 aí que foi criado sem competição. O 17 e o 20 do Corinthians jogam Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. Ok, tá tudo certo. Mas, Vessone, E aí criaram o Sub-16 e Sub-18 durante essa gestão e aí foram colocando, e eu costumo brincar que o Sub-18 do Corinthians é um coração de mãe. Ele sempre cabe mais um nesse Sub-18 do Corinthians. Mano, é o seguinte. Gosta, Vô, não dá. Protesto. Não dá. É o O seguinte. Brunão gosta. Ó, presta atenção. Quantas vezes vocês viram o Estevão jogar no Sub-20? Muitas vezes. Por que criar a categoria Sub-18 se o moleque que tem 16, 17, 18, 19 joga no Sub-20? Aliás, Pô, hoje só tá não até, pode- até mais só precoce, não às vezes pode- até no profissional. A já. base não que pode foi o vice-campeã 20. da Copinha aí outro dia, né? Entendeu? Só não pode o cara que estourou acima dos 17. Esse não pode jogar na categoria de baixo. Agora, o que está embaixo pode jogar em cima. 86 jogadores. Só esse ano nós estamos no mês 5, né? Nem fechou o mês 5, né? Janeiro inteiro, fevereiro, março e abril. 4. Foram 30 novos jogadores registrados no BID. 10 do Sub-20, outros 20 do Sub-17 só este ano. O montante 86, esse ano 30. Então é um número realmente que chama atenção. Vamos tentar entender, tá tudo rolando agora, eu não tenho maiores detalhes, a Gaviões está indo lá no CT, você vai conversar com o Augusto, com a diretoria, tentar entender o que está acontecendo. A gente não sabe nem qual é o tipo de denúncia Isso é inacreditável. que eles receberam, isso também não está claro ainda, porque as coisas realmente estão acontecendo. Vamos aguardar, amanhã a gente pode ter um pouco mais de detalhes sobre esse tema aí. O Augusto, em algum momento da vida no Corinthians, foi diretor de categoria de base, né? Lá atrás. Né? Assessor, pelo menos, da Assessor base, da foi base, isso né? aí. A questão é que a responsabilidade é dele, né? Ah, sim, claro. Como presidente, né? Os contratos ele tem que Exato. assinar, todos eles, como Exatamente, presidente. Né? Então, como você falou, é mais um caso que comprova como está ruindo o governo Augusto Melo, né? No Corinthians. Mais um detalhe aí. Tem outra questão, e essa fora de campo também. O Corinthians pode mudar a sua patrocinadora. O Vessone trouxe essa informação aqui, pode trocar a Nike pela Adidas, que é um patrocinador histórico do Corinthians, faz mais de 10 anos que está lá. Mas também é meio estranho você pensar que isso pode acontecer sem saber se o presidente vai estar lá no semana que vem, né? Meio maluco isso, né, Vessone? Sim, você tem razão. Primeiro, só fazer aquele parênteses bonitinho. É um tanto quanto conveniente esse assunto, que é um assunto legal, positivo, né? Porque, de alguma maneira, nós estamos falando de 1 bilhão num contrato de 10 anos, aquela coisa maluca dessas cifras que sempre rondam o Corinthians. Então, é meio conveniente sair e ganhar uma proporção maior agora com esse monte de problema que a administração tá. Fecha o parênteses, é só para deixar claro que me chama um pouco a atenção. E está acontecendo, não é que a imprensa está inventando, não, eles estão reunindo, estão buscando, estão pegando informação se dá para rescindir sem ter que pagar multa. Então, está acontecendo, ninguém está inventando. Eu só estou dizendo que é conveniente para quem está diante de tantos problemas, tantas denúncias, casos vai de bet na polícia para estourar, enfim, aparecer esse assunto. Dito isso, o Corinthians está tentando encontrar uma maneira de rescindir o contrato com essa atual e gigante parceria de mais de 20 anos com a Nike. O Corinthians alega que como a Nike Inc., LTDA, enfim, a Nike americana deixou o país há alguns anos e foi contemplada, foi outra empresa brasileira que comprou e que tem o direito de comercializar tudo que ela faz agora, o Corinthians está alegando que o meu contrato, que acabava em 25 e que teria uma renovação para 29, ele tinha sido feito com a Nike americana. Com essa empresa brasileira que vocês ganharam e virou uma subsidiária, enfim, a Nike colocou seus poderes para que essa empresa possa agir no Brasil, a gente não tem esse contrato com vocês. Então, nós estamos querendo a rescisão. O problema é que você pode comprar uma briga gigantesca com uma empresa gigantesca
e vir um imbróglio jurídico que depois possa, dependendo do que o juiz decidir, seja qual a instância, você tomar um prejuízo enorme de milhões. Então, a minha preocupação é essa. Não tem problema nenhum. Acho que a diretoria faz bem de lutar por um contrato melhor, de lutar por valores melhores. O Flamengo está ganhando o dobro. A gente não vai perder de jeito nenhum de ter menos do que o Flamengo. É tudo legítimo, tá tudo bem a diretoria lutar por um contrato melhor. Desde que a minha preocupação é que não estoure lá na frente uma quebra de rescisão que vire milhões e milhões de bucha para o Corinthians pagar lá na frente. Eu acho que eles têm que ter muita ciência de comprar uma briga como essa e não adianta Augusto, só o jurídico. O Conselho Fiscal, o Conselho de Orientação, o Conselho Deliberativo falar assim, ó, tem 330 assinaturas, nós estamos todo mundo alinhado e nós vamos comprar essa briga. Aí tudo bem, aí tem vários pais dessa criança. O que não dá é uma pessoa, duas pessoas tomarem uma decisão como essa e levar o Corinthians numa um problema financeiro ali na frente de milhões porque perdeu na justiça uma quebra de contrato antecipada. É isso que é a minha preocupação. Já histórico, né? No rival. No Quando, Samsung. exato, quando o Palmeiras decidiu trocar a Samsung pela Fiat, alguma coisa deu errado. Eu não sei. Pagar uma multa. Não, Lá pra... teve não. Se o Palmeiras deve, ainda deve. Vai pagar, vai ter que pagar uma parte. 30, 40 pau. O dinheiro é forte. E tá aí, ó. Tá rolando. Estima-se fazer um acordo, diminuir uma parte, tirar juros aqui e ali, vai acontecer, né? Porque as pessoas estão cuidando disso já. Mas essa alegação me parece patética, quer dizer, a Nike, ela sai do país, mas deixa o seu representante legal. Foi isso. Os contratos valem para os representantes legais. Senão o cara não ia querer também. Claro. Você entendeu? Um dos argumentos para você sair da operação no Brasil e passar para alguém é que você mantenha nesta relação entre esse alguém e a Nike os contratos assinados. Cara, tudo bem. Agora, o que poderia fazer é chegar e colocar, olha, eu tenho aqui, a gente está ganhando menos que o Flamengo. Tenho aqui essa proposta. E resolver com a própria parceira. Claro. Melhora, claro. Claro, melhorar a relação com a parceira. Eu acho o melhor caminho. Mas sabe por que é feito assim? Porque tem luva. Aí entra a pancadora. Entra na hora. Porque tem luva, tá Entra aqui, na ó. hora. Exato. O problema da rescisão da multa vai lá para frente para o outro. É isso. Exatamente. Foi fácil entender. Se eles fazem, desculpa, Vessa, se eles fazem isso agora, não vai ter que punição agora. Vai ter lá na frente. O Massa deu exemplo aí do Palmeiras. Eu vou dar um mais recente, tá? E o corintiano vai lembrar bem. Corinthians, quando fecha a gestão do Duílio, tinha uma bet que patrocinava, PixBet. Rescindiu para entrar a Vai de Bet. O que aconteceu? Tem que pagar a multa. Tá 40 pau para PixBet para pagar, mais 4 de honorários, 44 milhões. Começou a pagar, fez o acordo, estava faltando 16, parou de pagar. Agora já tem juros, tá aí. Tem milhões de uma rescisão recente para pagar. Cara, exatamente no caso assim. É inacreditável um clube. 86 jogadores para base. Em 1 ano e 5 meses. Em 1 ano e 4 meses, né? E agora se estuda rescindir o contrato com a parceira. De 23 anos. De anos. 23? Meu Deus, 2 décadas. para você chegar nesse patamar, nesse olhar, é porque tem que ter apodrecido tudo. Olha a forma como o Corinthians lida com seus parceiros. Agora são atitudes desesperadas. Agora tá exato. Tanto as financeiras quanto as políticas, né? Troca de vai lá, Meu troca diretor, Deus. faz não sei o que lá, faz um acordo para ter o dinheiro na mão rápido. Desesperador, é isso. É isso. Muito bem, o Corinthians encara o Mirassol nesse fim de semana. Vamos ver a sequência do Corinthians até a parada também. Vamos analisar. Tem o Mirassol fora de casa agora. 3 pontos. Depois tem o Racing do Uruguai. O Racing do Uruguai perdeu ontem para o Huracan. Esperado, né? Esperado, mas 3-1 também deixou a situação... Quer dizer, esperada. Você ganhando os 2 jogos. Exatamente. Resumindo, segue o Corinthians precisando ganhar os 2 jogos e aí se classifica. Pode acontecer o que quiser nos outros resultados. Os 2 jogos foram fora ou foi em casa? 2 fora. Um no Uruguai e um na Argentina. Esse do Uruguai não é mais deve acessível, ganhar, óbvio. Mas o problema é o segundo ali, né? Que é contra o Huracan. O Huracan lá. Já classificado, mas ok, mas... Aí tem o Santos. Em casa também. 3 pontos. Com alguma chance do Garro voltar, ou nesse ou Novo Horizontino, e o do Neymar também. A programação do Santos vai tentar pôr o Neymar em campo nesse jogo.
Aí tem o Novo Horizontino jogo de volta, tá 3 numa pontos. situação boa, né? Vai jogar em casa, ganhou Aí o a primeiro segunda jogo fora. perna já é mais A chata, segunda né? perna já é mais chatinha. Galo Vitória. fora, Huracan fora, Um jogo ponto. dificílimo. Huracão, 1 ponto. Um Aí ponto, tá fora. aí tá fora. Aí tá fora. Não, mas vai, não vai Vitória ganhar do em Huracão. casa, aí tem que ganhar, e 3 Grêmio pontos. fora. 1 Aí ponto. esse finalzinho, O América de Cali e o Huracan é na Colômbia? Na Colômbia. Na Colômbia. Na Colômbia. É. mas o Huracan já está classificado? Não. Não. Tem Ele tem 3 por 10. 2 Ele pode precisar de ponto aí, né? É, precisa. Talvez. No pode- último jogo, talvez não. Porque ele ainda vai. Ele vai a Cali agora. Então, mas se ele perde, o América continua na briga, e aí o Huracan vai Isso. fazer Aí o jogo ele de vai vida ou morte precisar. contra o Corinthians em casa. Porque se ele perder do Corinthians, é ele que cai fora. O exatamente. Corinthians ultrapassa o Huracan e não o Cali. Entendi. Ele não pode perder. Se ele empatar na É. Colômbia é ótimo. Mas quando você fala Corinthians classificar, você está falando no segundo lugar, Isso. É. Porque E pra passam dois repescagem. e pra repescagem, pro para playoff. repescagem. Que tal essa sequência aí? Não é tão difícil. Não é, mano. Já dei aqui meus votos. Eu acho que ela fica aí no meio termo, entre o São Paulo e a do Palmeiras, né? É. Que a gente analisou no meio extremo os dois. O começo ali, vamos combinar. É que a diferença do São Paulo aqui... Bem, gente, pelo amor de Deus, só tem moleza pro Corinthians, viu? Pô, que Calma, coisa, como calma. vocês Só são? Porque moleza. na competição sul-americana, o Corinthians está na condição inversa do São sim, Paulo. mas Ele vai ter que tudo viajar bem. as duas, ganhar as duas. vai pra ter chance. Argentina. Ó, o não vai Renato pra- lá no Twitter computou pra 14 Namíbia. pontos. 14 em 24? Bom. Mirassol, vamos lá. Mas o que 3 pontos. que ele disse? Mirassol ganha, Racing ganha, Santos Não, ganha, Novo Horizontino ganha. Vamos São ser mais 12. objetivo aqui. É isso. Empata. Vai passar da Copa do Brasil, certo? Vai, já passou. E na Sul-Americana? Não vai, Nem vai para segunda? não vai. Eu acho que vai para segunda. Eu acho que vai pra Tem segunda. ganhar as duas, então. Eu acho que vai pra segunda. Pra mim não vai. Ele vai Aí, ganhar quer dizer, só do Tem Racing. que ganhar do Huracan, aí não sei. Aí já não sei. É, o empate talvez. Depende não como o vai- Huracan chegar. Ele vai ganhar do Racing, do Huracan não vai ganhar. Raça é quinta, né? É, o empate só vai bastar na Argentina se o Huracan ganhar do Cali. O Cali perder Na Colômbia. na Colômbia, o que é muito Perde. difícil, né? É muito difícil. É. Raça é quinta, mas eu acho que o Corinthians já joga sabendo o outro resultado, né? É, eu tinha visto isso. O problema é esse, o Racing é na quinta e depois é, É, o Santos o América no e domingo. o Huracan é quarta, é isso mesmo. O América e o Huracan quarta e o Corinthians Gente, joga na quinta com O Corinthians tem 2 jogos difíceis, 3 jogos muito difíceis. Quais? Galo fora, Huracan fora e Grêmio fora. O resto São jogos difíceis. Então, mas delícia. então por isso que a segunda perna, né, É mais complicado. é mais complicado. Você acha que passa em segundo? Eu não sei, tenho dúvida. O que você acha, Vessa? É que eu não sei como o Corinthians vai tratar essa situação. Eu tô curioso para saber o próprio clube como ele vai Eu tratar, tô sabia? contando, então, isso é uma questão, não sei. É. Como é que ele vai para o Uruguai? Mas E acho que tem não o dá para Santos ele abrir, domingo. mas não dá para abrir mão antes, né? É, eu sou Não, contra. acho que ele vai pra ganhar. pro Uruguai. Eu ouvi Eu um acho que a negócio chance lá. do Corinthians é ultrapassar o América de Cali nessa rodada. Aí seria, se o América de Cali empatar com o Huracan, por exemplo, o Corinthians vencer o Racing, ele já vai para a segunda. Sim. Ah, não é. Não Ele estamos falando de mas nada ele muito vai impossível. Para confirmar, ele vai ter que tudo ou ganhar do nada. Huracan para não depender, porque daí o América deve ganhar do Racing na última sim. rodada. Sim. Então o América, se empatar uma e ganhar outra, ele ia a 10. O Corinthians precisa ir a 11. É. O Corinthians vai ter que ganhar as duas. É. O que você ia falar, Massa? Não, eu ia falar sobre o playoff. Quarta-feira, hoje é sexta, pode ser que as coisas tenham mudado. Não havia definição da Conmebol de quando fará Tá, a previsão é playoff. pós-mundial. Não, isso está... Ah, mas quais as datas pós-mundial? Exato, como é que vai organizar isso, É. entendeu? E lembrando que ele é Porque direcionado. para a Sul-Americana andar, vai ter que ter o playoff. Sabe quem tem um enrosco grande nessa história toda aí? Talvez tenha o calendário mais complicado, fique o mais complicado, é o Fluminense. Porque Por quê? o Fluminense, ele vai também, como o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo, ele vai folgar uma rodada do Brasileiro para ir para o Mundial. Mundial, exato. E talvez ele... Aí vai acumular, fica Mais um jogo uma a data. fazer. E talvez ele, depois da derrota de ontem, ele pegue playoff da É. Ele vai ter Sul-Americana. mais Então, duas, mais mais dois. 3 datas. Mais 3 datas. Tem Ó, jogo Mas de aí, volta. ó, vamos combinar que no modo Renato vai entrar com o dente de leite lá nesse negócio aí. Ele nem ontem ele foi, ninguém foi. mas tá aí... largando. Aí dá um coisinha com o Flamengo, lá vem um Fla-Flu no playoff, ele vai... Pois é. E aí? É duro, né? Tá ruim com o Flamengo, velho. Ele vai ter 3 datas. Não, imagina. E o playoff, ele é direcionado. O melhor terceiro da Liberta pega o pior segundo. O segundo com o segundo pior, enfim. Ele está direcionado. Tá direcionado. Não sabemos nada, as posições, mas ele não é sorteio depois. Uhum. Então,
Algum desfalque, alguma volta para esse jogo contra o Mirassol na escalação, ou Vessa? Não, o que pode acontecer, talvez o Mateuzinho, por exemplo, que ficou poupado lá contra os colombianos, ele volta. Mas o que pode acontecer é ele dar uma segurada em alguns jogadores, não pensando no Racing. O Racing é só quinta, de sábado a quinta é uma recuperação tranquila. Mas pensando que jogou terça, de terça para sábado, uma recuperação mais curta, e aí ele possa dar uma segurada em um outro jogador. O Mirassol anunciou agora há pouco os ingressos todos esgotados, já tinha acabado do Corinthians, acabou também agora todo lado do Mirassol. É aquele jogo que a cidade inteira só vai falar disso, é uma cidade pequena aqui perto de São José do Rio Preto, fica a 470 quilômetros de São Paulo. E a novidade lá do Mirassol, o Walter, goleiro, vai ser titular, porque o Alex Muralha machucou. E aí é um reencontro aí do Corinthians com o Walter, goleiro, neste sábado também. Um Walter que ganhou 9 títulos pelo clube, claro que vários dele como reserva, né, só, mas são 9 conquistas, é um cara bem vitorioso na história do Corinthians, pegou toda a fase áurea da década passada. O Walter, só um detalhe, né? Ele voltou de contusão, né, recentemente e tal, mas não é intrigante o Walter ser o reserva do Muralha? Não era o cara que falava que tinha que ser titular no lugar do Cássio, muitas vezes, no Corinthians? É que eu acho que a idade também vai chegando para todo mas mundo. assim, né? com qualquer idade. Eu acho que a questão do Muralha foi era o Muralha dar uma brecha para o Walter já recuperado. Agora eu acho muito difícil ele deixar, né? Ele já jogou bem a última partida contra o Bragantino. Quem, o Muralha? Não, o Walter. Jogou bem. O Bragantino ganhou, mas ele fez uma boa partida. Eu estou recheado de jogadores experientes, né? O Mirassol é um time que investiu muito em jogadores experientes, enfim. Mas eu acho que é um jogo... bastante torcida do Corinthians e tal. Acho que é um jogo que dá para ganhar. Não é simples, mas dá para ganhar. Eu também acho. É um jogo para ganhar, né, Massa? Você, inclusive, palpitou 1-0, foi isso? Mirassol? É. Gente, 3 pontos. Só que o Mirassol está fazendo um campeonato, para mim, melhor do que eu achava para quem nunca jogou uma série. Mas aí entra a mesma questão do Novo Horizontino, velho. O Corinthians não enrosca com isso. Se fosse o Palmeiras, ia falar, Mirassol. O Corinthians não enrosca. Verdade. Entendeu? Quando chega lá, joga mal, não sei o quê, o goleiro pega tudo 1-0 Corinthians. Entendeu? É assim, contra esses times médios e pequenos do estado, o Corinthians deita, velho. Entendeu? Verdade. Vai ganhar o jogo lá do Mirassol, vai ganhar do Novo Horizontino em casa, vai ganhar do Racing lá no Uruguai. Aí é que depois a coisa fica mais O embaçada. buraco é mais embaixo. Bom, e o Flamengo, crise batendo na porta, o que acontece? Mercado rubro-negro. Tem papo de João Félix, tem Jorginho. O João Félix está descartado, né? E agora tem a chegada do Jorginho e a preparação para encarar o Bahia. O Flamengo, essa semana a gente falava que era uma semana decisiva para o Flamengo. A outra ficou decisiva também, né, Arnaldo? Ficou. Eu acho que agora a curiosidade é saber qual é o plano do Felipe Luiz para Bahia e LDU. Isso. Né? Você falou, essa que falou, é uma LDU é uma das poucas equipes invictas da Libertadores. Né? Então, Aliás, não é brilhante. Dos 5, 2 do grupo do Flamengo, por coincidência. Exatamente. Né? Então o grupo ficou enroscado. Decisão, no meio da semana é decisão. Né? O Flamengo precisa ganhar de qualquer jeito. Mas tem o jogo antes com o Bahia, né? E o Flamengo não pode largar. E aí tem uma questão, né, que ficou acho que clara na Argentina, foi como o time não conseguiu render fisicamente no segundo tempo, depois de ter jogado praticamente com a mesma escalação do jogo com o Cruzeiro. Por isso que eu tô curioso. Contra o LDU tem que jogar a tropa de choque, certo? Todo mundo mais importante. Se ele colocar contra o Bahia, vão ser 4 jogos seguidos com a mesma formação. Acho que ninguém está fazendo isso, né? Quase nenhum time está fazendo isso. Então talvez contra o Bahia ele dê uma rodada, tô imaginando, mas com já uma pressão, né? Enfim. Mas aí vale a discussão que a gente teve lá de Palmeiras e São Paulo. Você vai como? Para mim não tem dúvida, você vai com o que der contra o Bahia e vai com a tropa de choque contra o LDU. Vocês têm razão, inverte o que é São Paulo e Mas Palmeiras. o que você vai fazer? Só que com a pressão que ele tá, a injeção de saco que está em cima dele, ele também tem que tomar um certo cuidado. Jogo no Maracanã. Testou, o Ceni nunca venceu. Você passa também a bola pro Bahia, que entrou na mesma situação. Podia estar, ganhei. O Bahia também do Nacional, tô encaminhado. Não, perdi pro Nacional. Aí vai o Rogério, nunca ganhou do Flamengo, vai jogar com o Flamengo, o jogo que todo mundo vai assistir, e depois vai viajar no meio da semana para jogar pela Libertadores. Mas também acho que o Rogério vai largar também. Eu também. Brasileiro. Então. Não é? Eu também acho. Largar não é largar.
poupar. vamos combinar que os dois têm jogadores para rodar. O que eu acho que o Felipe Tem. já tinha que ter rodado. E do Bahia sofre menos para rodar, porque o nível é mais baixo. Exato. Agora, Vai lá. quer falar? Fala, Vassa. Não, agora é o seguinte, o Bahia passar de fase na Libertadores é muito mais importante que não ser campeão brasileiro, é muito mais importante, mas do que eventualmente cair para o 8º, voltar para 7º no brasileiro. Então me parece claro que se tiver que fazer alguma opção, poupar alguém, será contra o Flamengo. Só que vou te falar, sabia que pro Bahia é uma decisão fácil para mim? Diretoria deles não contam isso que eles fazem, mas Não ganhar do Bahia tem um peso grande. Muito. Aliás, o Flamengo começou antes dizendo que a prioridade seria o brasileiro. Então, isso. Rapaz. A semana é bruta. É que pro Bahia me parece mais Felipe Luiz simples. e o Flamengo, né, se meteu numa situação estranha, né? Logo Yeah. agora, assim, né? Estranha mesmo. Ela não é catastrófica, mas ela tá no limite, porque com um time que se imagina vencer, brigando. Não é catastrófica, mas se der ruim, vai dar muito ruim. Pois é, pode dar muito ruim. Entendeu? Se cai fora da Libertadores na primeira fase, Pelo amor de E Deus. aquela, o Felipe Luiz não tem sossego até o fim do ano. e aquela sombra do lado de chega. fora, desempregado, parece que até tá chegando no Rio, vai passar uns dias no Rio. Ah, você Não imagina. pode. Então, Não pode. aí, Tem meu que amigo, evitar, tem que aí- desviar a rota do. Aí- Agora o já Felipe sabe Luiz tem que tudo, ganhar né? na marra, meu amigo. Olha, finalmente, hein? O Zé Rafael foi apresentado no Oh! Santos. Vamos ver um trechinho das palavras, primeiras palavras do Zé Rafael como jogador do Santos. Tudo ocorreu de maneira muito rápida, né? Eu iniciei esse ano, inclusive, no Palmeiras e quando teve a oportunidade de sair, eu vi como um bom desafio, sabia que aqui ia ser um bom lugar para que eu pudesse recomeçar, né? Eu acho que o clube me proporcionou, né, tudo isso, essa oportunidade, e estou muito feliz de estar aqui. Obviamente, a recuperação foi muito boa e tudo isso está acontecendo porque a cirurgia foi um sucesso. E eu agradeço a equipe médica que me operou, a equipe do Santos que teve todo o trabalho e que deu todo o suporte que eu precisava para ter uma recuperação fantástica. E dou um pouquinho de mérito também para mim mesmo, que foquei muito durante essa recuperação e tive uma participação também importante para que tudo voltasse a ser como era. E agora, ao longo do tempo, eu estou condicionando, estou tentando voltar à minha forma e é óbvio que isso demora um pouco de tempo, não é tão natural quanto a gente gostaria, mas estou feliz, estou satisfeito. A nossa equipe médica e técnica também está feliz com o resultado e acho que isso é o mais importante. Tá aí o Zé Rafael na sua apresentação no Santos, Márcio. Eu sei que você tá emocionado, com saudade e tudo mais. Mas finalmente, hein, que o cara, enfim, se apresentou. Este é o senhor José Rafael. Aí, tá vendo? Merece todo o meu respeito. Infelizmente, o trem partiu. Vamos lá. Descarrilhou, foi parar em Santos. Foi parar em Não Santos. descarrilhou. Espero que ajude o Santos, né? O Santos tá precisando, né? Tá precisando de volante e tal. Zé Rafael, se inteiro, agrega muito. E o problema dele, para lembrar, só era na coluna, aquelas coisas que muitas vezes fogem do jogador de futebol, e aí ele passou por uma operação e tal, vai conseguir voltar a partir de agora. E Santos no Allianz Parque. Santos no Allianz Parque, segunda-feira. Tava na hora, né? Vencer também, hein? E tava na hora de vir para São Paulo um pouco, né? Santos tem, sei lá, 400 mil habitantes, a torcida do Santos, a imensa maioria tá aqui em São Paulo. Eu sempre achei um absurdo esse negócio do Santos, só pensar jogar na Vila. É uma boa discussão, viu? Eu acho que, O sinceramente... Santos assinou lá o documento com a W Torre, né, para reformar a Vila Belmiro. Imagino que ele não pensava ou tinha uma ideia de que o Pacaembu pudesse estar à disposição, fez um acordo com o Fez, Pacaembu. anunciado, tudo. Exatamente. Não andou e agora é isso. Eu
eu sempre defendo aqui que os clubes têm todo o direito de reformar estádio, derrubar, fazer outro. Sempre tem. É um direito inexorável, como diria Juvenal Juvencio, né? De fazer o que quer dos clubes, do seu patrimônio. Mas era hora de fazer isso. Pois é. Sabendo que o time está na zona do rebaixamento, entendendo que a Vila é muito importante para ganhar jogos. Sabe? Então, me mas parece só pra ser totalmente justo- fora de contexto. E entendo também, Vess, que eles não programaram isso, né? Gastaram pra caramba para ter um time melhor, mas... E só para ser justo, o Marcelo Teixeira, a entrevista que ele dá é sempre assim. Eu não tiro um tijolo da Vila Belmiro se eu não tiver todas as certezas que a empresa, no caso da W Torre, vai fazer no meu estádio, tal. E ele tem razão. Ele não quebra um pedaço do estádio, o Massa já falou quanto é desesperador, né? Ver um pedaço do estádio tá no chão e tal. E aí deu problema na minuta do contrato, não sei aonde, isso falta tem de que ser dinheiro. antes. Então ele falou, eu não tiro um tijolo da Vila enquanto não tiver... Mas tudo agora aquilo. vai ser muito mais fácil, tanto para o Santos como para o São Paulo, eventualmente, ou para qualquer outro clube. Você tem exemplo de modelos, você tem exemplo para seguir, entendeu? No caso do Allianz, não tinha no mundo exemplo de esse tipo de contrato com parceria, cogestão, né? Agora tem exemplo. Tem 10 anos de briga, Palmeiras e W Torre, para você usar como exemplo e não repetir o mesmo erro. Deixar bem esclarecido no papel o que é de cada um, o direito e o dever de cada um. O Santos encara o Ceará. É o que o Massa falou, jogo de Ceará muito bem no começo. muito bem no campeonato. Lembrando que o Walter Torre quis o Corinthians e não sentiu firmeza lá no Corinthians, que é para dizer o mínimo. E o Atlético Nacional venceu o Internacional por 3-1 pela Libertadores e agora deu uma enroscada na vida do Internacional, que ainda perdeu o Ener Valencia, provavelmente com uma contratura, né? Estiramento, eu Estiramento. acho. Ele deu uma... Estiramento. Já tem um monte de jogadores de atacante machucados. Cara, olha, enroscou tudo, cara. Mas, convenhamos, tudo que a gente falou na prévia está dando exatamente o que a Tá gente... É dando. o grupo da morte, vai todo mundo tirar ponto de todo mundo e na última rodada a gente vê quem vai classificar. O grupo está exatamente o que todo mundo imaginava. Cara, aí assim ficou, né? Você precisa ver o ambiente do estádio ontem, né? Esse ambiente se repetirá contra o Bahia no meio da semana. E o Inter vai a Montevidéu com o Nacional Vivíssimo. Cara, renascido. um dos dois brasileiros vai rodar aí. Exato. É. E aí na última rodada é Eles Beira se Rio, enfrentam. Inter e Bahia. Acho que agora passar os dois é quase... Então, mas tendo perspectiva da fila do Internacional, cara, não vai dar para tocar tudo. Acharam falta nesse terceiro gol? Eu achei falta do atacante, não? É que ali é força física, Não, o futebol hoje em reparei. dia é muito... Olha lá. Ah, não é nada não. Nada? Você tem que se Nada. impor como zagueiro Nada. também, empurra o cara, tira o cara Ele dali nem e tal. reclamou, né? Tá vendo, ó? Ó, Mas aí Ele eu não acho que- empurra, o jogador do isso, Inter que eu vai indo para trás Eu não acho força aguenta. física. A derrota do Bahia em casa pro Nacional faz com que é quase que impossível os dois brasileiros passarem. isso. Se o Bahia ganha do Nacional, tinha boa chance, porque o Inter ia pegar a Isso, última rodada do exatamente. Bahia em casa Claro, já meio classificado, e talvez ia ganhar e os dois passariam. Agora- Mas agora, provavelmente, um só vai. Sair os dois, hein? Tem também. Tem chance Ainda de tá sair aberto. os dois brasileiros. Tá né? aberto. esses dois Aí é aquilo que a gente fala, né? O Inter, com todas as questões, teve a tragédia climática, mas o adiantamento das receitas, o Inter gastou desde o ano passado mais do que podia, fez algumas vendas, mas fechou o balanço com uma dívida perto do São Paulo. Nossa, aí complica. Né? Com uma então Capaz da arrecadação tem bem uma, melhor, e é bem menor. putz, conquistou o título gaúcho, ufa, era uma questão, mas para lidar, o time para lidar com 3 frentes Não, aí, com vários jogadores acima de... O meio de campo tem 35, É 37, é muito difícil, cara. Muito difícil. Olha, vamos conferir os destaques do dia aqui no Band Esportes. Pô, eu tava com saudade de vocês. Eu tinha que Também. estar Ei, Massa, até... vai lá. aí, Betbox pá, TV, primeira edição às 15h30, bola rolando às 17h30. Segunda edição do Betbox TV às 19 horas. Depois tem Corinthians e Atlântico pela Liga Nacional de Futsal. Isso. Tour da Bola entra em campo às 21h45. Tem Resenha do Galinho às 23 horas e o Depois do Jogo às 23h30. E a gente volta na segunda-feira. Mesmo horário não, segunda-feira é diferente. É 11h30, hein, Segunda-feira, 11h30 da manhã. Vai ter que Começaremos correr, mais filho. cedo. O G4 fica por aqui. Sextou. Bom fim de semana pra todo mundo. Tchau. Sejam todos muito bem-vindos.
Fim de semana de choque rei, hein, no Campeonato Brasileiro. No domingo, Palmeiras e São Paulo se enfrentam na Arena Barueri. O Verdão tenta se manter na liderança do Brasileiro. E o São Paulo quer manter a invencibilidade. O único time que não perdeu ainda no Brasileiro. Também empatou muito. Quem será que tem as melhores peças para esse confronto muito bom? A gente vai debater tudo isso já no nosso famoso cara a cara. Quem também vai ser assunto por aqui é o Corinthians. Depois do tropeço na Sul-Americana, o Timão visita amanhã o Mirassol em Mirassol. Já fora de campo, a polêmica da vez é sobre a fornecedora de material esportivo. Será que vai chegar ao fim do contrato com a Nike do Corinthians? Vamos falar também do Flamengo, hein? Tá com a corda no pescoço na Libertadores e tem o Bahia no fim de semana, o Bahia do Rogério Ceni. Força máxima para o duelo de amanhã contra o Bahia. Lembrando, o Rogério Ceni nunca na sua vida como treinador venceu o Flamengo. Em qualquer time, no São Paulo, no Fortaleza e agora no Bahia. Para falar sobre tudo isso e muito mais, estão aqui comigo Arnaldo Ribeiro. Sim, senhor. A volta do nosso homem paraguacho, que trouxe os 3 pontos, Paulo Massini. Vem, neném. E Rodrigo Luiz Vessoni. Boa tarde a todos. E você que está em casa também pode participar do nosso debate, como sempre, é muito fácil pelo X, conhecido como Twitter, com a hashtag G4BandSports. Estamos também no YouTube do Band Esportes, então inscrevam-se no canal do YouTube do Band Esportes e mande a sua mensagem lá pelo chat. E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal. Vai, Corinthians!